Fala, meus arretados, tudo bem com vocês? SPFC Arretado voltando a gravar vídeos para o canal. Algumas pessoas, alguns colegas perguntando se eu tinha largado o canal, se tinha desistido desse projeto. Aí eu respondi com toda sinceridade que eu, assim como o São Paulo, tirei umas férias, aproveitando que o São Paulo foi eliminado ridiculamente por Novo Horizontino. O time tirou essas férias e eu também dei esse luxo de tirar essas férias. Mas estamos voltando aqui a gravar mais uma vez, e como sempre, eu já começo agradecendo você, se você chegou aqui no canal. Peço a você que compartilhe com os amigos que sejam arretados são paulinos ou de outros times, Aqui a gente sempre trata muito do São Paulo, mas também falamos de futebol com respeito a todas as outras equipes, beleza? E hoje, nessa volta aqui, vamos dizer, depois desse período, mais, acho quase 15 dias ou mais, sem gravar vídeos, esse vídeo ele é dedicado especificamente à estreia do São Paulo na Libertadores. Essa estreia que vai ocorrer na quinta, eu vou colocar esse vídeo aqui na quarta, então essa estreia ocorre amanhã, na quinta-feira, às 9 horas, então vocês já ficam ligados, infelizmente, pelo que eu pesquisei aqui, só vai ser transmitido na Paramount, que é um streaming aí, então se você não tem a Paramount, você vai ter que procurar alguns meios alternativos que eu não vou entrar nesse mérito aqui. Mas a estreia é contra o Tajeres, o São Paulo que não tem um histórico como o Tajeres, a gente vai falar um pouco aqui nesse vídeo ainda na frente. Mas, sobre esse vídeo, que é antes da estreia, eu não vou fazer aquele pré-jogo tradicional, fazer alguma análise, alguma coisa, até porque ficou muito tempo parado, então você perde um pouco desse tom aí, dessa sequência. Mas eu quero trazer 3 pontos importantes, na verdade um quarto ali no final falando um pouco sobre a seleção brasileira, e um pouco do Dorival, mas principalmente 3 pontos importantes. E eu começo falando no primeiro ponto, que esse jogo contra o Tajeres, essa estreia na Libertadores, ela coloca em xeque muito da questão da diretoria, mas principalmente pela escolha do Carpini. Não só na escolha, quando o Dorival aceita o convite na seleção, mas também na convicção de deixar ele depois da eliminação. Quem viu meu último vídeo do canal, eu disse para mim o Carpini nem voltava para o vestiário. Obviamente que isso é o torcedor, no calor da emoção. Hoje, analisando com calma, eu acho que a diretoria, se não acertou, pelo menos foi coerente com o que fez quando aconteceu com o Rogério Ceni. Aqui também falando para mim, como eu já falei, o Rogério Ceni muito mais técnico que o Carpini, o que não quer dizer que o Carpini não possa funcionar depois dessa parada, que ele possa dar um jeito nesse time e o time melhorar. O que eu acho também é que a diretoria deve manter a mesma coerência e ver, principalmente nesse jogo, por isso que eu falei que põe em xeque, se o time não começar a jogar bem, se o Carpini realmente não começar a melhorar esse time, já procurar soluções no mercado. Durante essa pausa aí de São Paulo, você falou do Filipão, que saiu do Atlético Mineiro. Eu acho que é um técnico interessante, totalmente diferente do Carpini, muito campeão, experiente. Mas se pegou o time do Atlético Mineiro, que tinha grandes estrelas e não conseguiu fazer jogar, imagina o time do São Paulo. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que também coloca em xeque os jogadores, além da diretoria e a decisão, os jogadores. Porque os jogadores bancaram o Carpini. O Lucas, que para mim assim, é um ídolo, acompanhei bem a carreira dele, um ídolo recente aí de São Paulo, ele foi um dos que bancou o Carpini. Então coloque xeque nessa decisão de jogadores e também o elenco. Eu estava assistindo o jogo aí do Santos, Santos venceu de 1-0, Parabéns aos torcedores santistas, tem alguns que acompanham aqui o canal. Jogou muito bem, conseguiu fazer o resultado, a decisão está aberta. Só que você pega o elenco do time do Santos, que é um time de Série B, isso é um fato, eu falei isso, que o São Paulo perdeu para o Santos, que é um time de Série B, perdeu para o time de Série B. Você tem o Guilherme, que jogou muito bem, esse jogador eu já conhecia, porque jogou no Ceará, acho que foi até a maior contratação do Ceará, jogou no Fortaleza, totalmente aí, vamos dizer assim, no mercado, onde o Santos, um time cheio de dívida da Série B, vai lá, com sua equipe de olheiros, de banca e contrata o cara. Para mim, um dos caras que tem mais potencial assim no futebol brasileiro. E, enfim, então uma contratação do Santos. Você pega o Aderlan, que eu falei até com uns colegas de trabalho, o Aderlan, lateral direito, que não é um craque, não é um grande jogador, mas sim foi muito regular no Red Bull Bragantino. O Santos contrata e hoje é reserva do Santos. Por quê? Porque um garoto da base tomou a posição. E aí, quando a gente vem falar da base, o Carpini, assim, ridiculamente utilizou, acho que 2 jogadores. Isso é outro ponto também interessante desse início, desse período do Carpini. Você também pode ainda olhar, nesse jogo, você vê o Caio Paulista, o Palmeiras perdendo, sem criar muita coisa. Você olha ali, o Caio Paulista é eterno banco, e eu tenho que tocar nesse assunto de novo, porque para mim faltou um pouco de bastidores dessa diretoria. Como não já teve outras situações, principalmente ali na CBF, também não vai ter também na relação com outros times. E por fim, você para finalizar, assim, para ser
tão ridículo você fazer essa análise do elenco do São Paulo. O Pedrinho, que é banco do Santos, e até pouco tempo, ano passado, quando eu ia para o estádio, a torcida gritava Pedrinho, Pedrinho, ou seja, era aquele cara ponta de velocidade que se esperava dele alguma coisa no São Paulo. Hoje, banco do Santos, que é um time da Série B. Então, para você ver como é excelente o São Paulo e, como eu disse, coloque em xeque também esse elenco. Por fim, para não ser um vídeo tão demorado, é uma estreia complicada. Se você olhar o grupo do São Paulo, eu acho que é o Barcelona, o Talleres e o Cobresal, ou seja, se você olhando ali, o São Paulo passa bem, se classifica bem, pode ser até a melhor campanha do Libertadores, só que a gente olha em termos de história de São Paulo. É uma história antiga, porque a história recente em competições sul-americanas é que o São Paulo nem ia, né, e quando foi, perdeu uma final pro time lá, pro Del Valle, né, e perdeu 2-0, podia ter levado demais, e foi eliminado pelo LDU, que podia já ter saído de Quito na altitude, sendo eliminado e com goleada histórica. Então, para mim, não é um retrospecto bom, é um retrospecto vergonhoso para a história de São Paulo. Então, se olhar realmente, como eu disse, para os times, São Paulo passa fácil, até em termos matemáticos, eu vejo que assim, empatar fora e ganhar em casa, você se classifica super bem, só que isso é muito interessante na teoria. Na prática, tem que ver como esse time do Carpini vai reagir, e a gente vai ver ou vai se comportar a partir da quinta-feira, né? Aqui, para finalizar o vídeo, só destacando um ponto, né, que eu falei até do Dorival. O Dorival fez 2 jogos aí, 2 jogos interessantes, e dá para ver coisa que eu falei há muito tempo atrás, pessoal. Eu sempre pontuo isso, né? Quando o Carpini não foi bem, eu falei. Quem ganhou a Supercopa foi o time de Dorival. Quem quebrou o tabu foi o time de Dorival. Por mais que se sustente isso, né? Por mais que leve isso em consideração do Carpini. Porque você vê o Dorival pega a seleção brasileira, um monte de jogador que se fala, não se joga, não se encontra, agrupa eles bem, faz o simples, que esse é um dos grandes méritos do Dorival, e o simples nem sempre é fácil. Ver as limitações dos jogadores do Brasil, que hoje não tem nenhum grande craque, tenta aproveitar o máximo ali os jogadores que têm algum talento ainda, como o Rodrigo, enfim, entre outros, e faz essas duas grandes boas partidas contra a Inglaterra, uma vitória e um empate contra a Espanha. Mérito total do Dorival, e como eu falo, né, o Dorival deixou praticamente um time muito ajeitado, com um esquema de jogo que quando o Carpini pegou, né, e teve tempo para trabalhar esse esquema e esse estilo de jogo, ele foi destruído, tá? Então é isso que eu tinha para falar para vocês. Mais uma vez, para finalizar o vídeo, São Paulo estreia na quinta-feira, 9 horas, contra o Talleres. Vamos torcer para que o São Paulo, né, e vou torcer para o Carpini, é óbvio, eu sou torcedor tricolor, vou torcer por isso, para que tenha um bom desempenho e volte a confiança desse time do São Paulo. Beleza? Então é isso que eu tinha para falar para vocês. Se vocês gostaram, né, deixe seu like, compartilhe, passe para todo mundo. E o SPFTC é retado, está voltando aí na área mais uma vez. Beleza? Uma ótima noite para vocês.